Muito boa noite para todos. Deus abençoe. É de muita alegria poder estar com vocês hoje para compartilhar desse novo ensinamento que seja de grande bênção, de grande liberdade e de grande aprendizado, para que cada dia aprendamos mais do Evangelho e da doutrina do nosso Deus e apliquemos. É assim, irmãos? E todos que nos assistem, mandamos um abraço fraternal. Que Deus abençoe vocês, onde vocês estiverem, ou no horário onde vocês estiverem. Vamos orar para abrir o nosso coração para esse culto de ensinamento e digamos ao Senhor: Deus da glória, Pai bom, Tu, meu Deus, és grande. Tu, meu Deus, és poderoso. Tu és o mais lindo e formoso que temos. Tu sabes, Senhor, que vivemos por Ti e para Ti, que sem Ti não somos nada. Mas hoje, na Tua infinita misericórdia, Tu te manifestas, Tu nos falas, Tu nos dás sonhos, visões, profecia. Porque, Senhor, tudo o que fazemos aqui é por Ti e para Ti, Senhor. Por isso, Senhor, recebe esse culto que é no Teu nome e como não te agradecer, Senhor, tudo o que Tu fazes por nós. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai bom. Não temos palavras para expressar tudo o quanto sentimos, o que vivemos, tudo o que somos, Senhor, porque tudo é por Ti e para Ti, Senhor. Por isso, recebe esse culto e bênção para todos, em especial para os que nos assistem pela primeira vez, que sintam a presença de Deus e sejam bem-vindos a esse caminho que nos conduz à grande dádiva do nosso Deus, a vida eterna. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos, irmãos, ler no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Contando a vocês que todas as igrejas em nível mundial continuam crescendo. Talvez hoje gostaríamos de cumprimentar os nossos irmãos no Israel, que já levam 24 ou 25 dias com a igreja fechada, mas para eles também um abraço forte para eles, para os nossos irmãos que se congregam em Israel. Leremos em Deuteronômio, capítulo 28. Muitos se perguntam o que acontece na igreja, o que acontece quando nós achamos um Deus vivo, um Deus de poder, um Deus que fala. E aqui em Deuteronômio 28 nos dá grandes conselhos para sermos abençoados neste caminho tão formoso, que é o caminho de Deus. Diz, Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim: acontecerá que, se o que? Ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para o quê? Para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, também o Senhor teu Deus fará o quê? Exaltar-te-á sobre todas as nações da terra. Nos colocará no alto, bendito seja nosso Deus. E diz o Senhor que quando nós ouvimos a voz do Senhor atentamente e a praticamos, não é somente saber os mandamentos, mas aplicá-los. Então diz o que? Versículo 2, leiamos todos. Então que bênção virão, receberemos o beneplácito de Deus, as bênçãos de Deus. E começará Deus a nos dizer o galardão da obediência, o galardão por sermos fiéis e leais com Deus. Bendito serás tu onde? Na cidade. E bendito serás onde? Ou seja, onde você se encontrar. Versículo 4, o que diz? Então seremos abençoados em todo aspecto, também no material. Bendito serão teu cesto e tua amassadeira. Versículo 6, o que diz? Amém. Glórias ao Senhor. Que bênção ter Deus conosco. É assim, irmãos? Que bênção
sentirmos que temos um Deus vivo, que está atento de nós, que nos anuncia as coisas que acontecerão. E se ouvimos atentamente sua voz, seremos prosperados e benditos. A glória seja para Deus. Podem se sentar, meus irmãos, e vamos cantar hinos para louvar e para glorificar o nome de Deus. E começaremos cantando o hino 77, que leva por tema Quando Andemos com Deus. Hino número 77. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Que a glória seja para Deus. Quantos desejam ser felizes no Senhor? Qual é a solução? Isso, obedecer. Isso é importante, obedecermos aos seus mandamentos, às suas ordenanças, quando Deus nos fala através da profecia. Tudo é importante para agradarmos a Deus e nos submetermos à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Cantemos também o hino número 177. Há muitos que nunca compreendem, e muitos não compreendem e nem compreenderão porque obedecemos a Deus, porque o seguimos, porque o amamos. Para muitos é uma loucura que estejamos aqui reunidos buscando dele, mas quando Deus, na sua misericórdia, tira os véus e nos permite entender seu evangelho, sua doutrina, nós nos tornamos loucos, mas loucos de amor pelo nosso Deus, para querer obedecê-lo e seguir seus caminhos. Bendito seja nosso Deus. Cantemos esse hino 177. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso así. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Oh, sí, es un cielo aquí.
La gente no sabe por qué, pues es el Espíritu Santo de Dios que Cristo ha mandado aquí. Oh, sí es un cielo aquí, oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán, oh, sí es un cielo aquí. Tonadas celestes oímos cantar por tierra, el aire y el mar. Resuena el mensaje de Cristo el Señor, que nubes pronto ha de llegar. Oh, sí es un cielo aquí, oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán, oh, sí es un cielo aquí. Veremos a Cristo que en gloria vendrá, el mismo que en la cruz murió. Los ángeles mismos vendrán a llevar su iglesia que él mismo compró. Oh, sí es un cielo aquí, oh, sí es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán, oh, sí es un cielo aquí. Bendito seja nosso Deus. E que céu é esse? A manifestação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que tem o poder de nos ajudar, de nos curar, de ser o nosso advogado, de nos abençoar se você obedecer a Ele. Amém, meus irmãos? Eu lembro que em Genebra, um irmão testificou nesses dias, na Suíça. Ele dizia que Deus lhe anunciou que estaria passando pelos médicos. Ele fez uma cirurgia. Aparentemente, a cirurgia foi bem sucedida, mas quando ele estava hospitalizado, na recuperação, começou uma hemorragia. E a hemorragia não parava. E começou a sua condição a se deteriorar. Os médicos não sabiam o que fazer. E ele dizia, mas Senhor Deus, se tu me falaste, Senhor, tu me disseste desse momento, Senhor, faz algo, Senhor, tu que és tão grande e tão poderoso. E eu frequento a igreja, sou teu filho, Senhor. E diz que naquele momento chegou a nossa amada irmã Maria Luísa e lhe disse, aqui estou. Você estava clamando a Deus, mas eu estou aqui. E ele disse que ele ficou olhando para ela. Irmã, mas o que a senhora faz me visitando? Olha, é que da parte de Deus ele envia esse remédio para o que está acontecendo com você. Não duvide em bebê-lo. E ele disse, enquanto estava dormindo, ele bebeu isso e a irmã disse, e se sentirá bem e não fique preocupado. E ele disse que depois chegarão os médicos e os médicos não se explicam como a hemorragia parou, como ele começou a se recuperar, mas todos nós sabemos que a glória e a honra é para quem? Para Deus, bendito nosso Deus. Cantemos também o hino 181, Formoso Amor. E que amor que tem Deus por nós. Cantemos esse hino 181. Hermoso amor que
E que grande amor que Deus tem por cada um de nós. É assim, irmãos, eu compartilho a vocês que há algumas semanas visitamos na África 4 países e dentre eles o Congo. E tem um testemunho também que achei muito lindo de lá, e é que teve um crente que há 8 anos, quando se visitou pela primeira vez esse país, ele veio, gostou, recebeu profecia, e ele disse que a partir daí ele começou a ler a Bíblia, a orar, a clamar a Deus, mas depois veio a pandemia, passaram muitas situações e nunca mais se visitou esse país até há algumas semanas. Ele disse que há alguns meses ele começou a pensar e dizia: e cadê a igreja onde Deus fala? E o que aconteceria com a igreja? O que aconteceria? Eu gostaria tanto, Deus, que tu me falaste. Eu gostaria tanto, Senhor, que tu novamente tocasse meu coração como fez naquela ocasião. Mas o que aconteceu aí com a igreja? Porque fica tão difícil, porque o mais próximo é ir para a Espanha, para a Europa, para a Itália. Mas eu não tenho dinheiro para ir. Mas o que aconteceria com a igreja? E ele diz que uma vez por ano ele vai num supermercado para comprar algo especial e naquele dia ele foi uma vez ao ano naquele supermercado. Ele chegou ali no supermercado e ele se encontrou com uma criança e o cumprimentou e lhe disse: e cadê seu pai? E ele disse: bem, organizando tudo para a igreja. E ele disse: ah, sim, ele continuou se congregando. E que igreja está se congregando? E ela disse: onde Deus fala é que hoje chegam os irmãos para profetizarem. Eles vêm de longe e vêm para profetizar. Mas qual igreja? Mas a igreja que nós viemos há 8 anos. E eles vieram de novo. E onde fica? E quando deu o endereço para ele, dava 5 minutos de onde ele mora. E quando chegou ali, Deus lhe disse: e te amo muito. E escutei as tuas orações, e aqui estou para te guiar. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso, você escutará e convidamos você para que assista a um tutorial que estaremos mostrando para vocês na parte inferior da tela, onde poderão acessar a esse site www.idmji.org, e você escutará muitos testemunhos e muitos ensinamentos e muitas meditações, muitos estudos bíblicos, onde você aprenderá a conhecer a cada dia mais a Deus, como se aproximar de Deus, e na medida que você se aproximar de Deus, você sentirá mais esse amor de Deus e aprenderá que o obedecer a Ele é uma grande bênção. Convido vocês a ficarem em pé, cantaremos coros, um coro para o Senhor, o coro número 7. Este é o Cristo, e é um Cristo vivo e de poder. É assim, irmãos? Coro número 7. Este é o Cristo que
A glória seja para o Deus que vive. E não se cumpririam as promessas de Deus se Ele não fosse vivo e de poder. Como não agradecer a Deus? E como não orar pelas ofertas e pelos dízimos, se é um outro mandamento, uma ordenança que Deus tem dado? Amém, meus irmãos? Oremos e digamos: Senhor da glória, Pai bom, obrigado, meu Deus. Obrigado por ser tão bom. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque nesta época tão difícil, onde o mundo inteiro é governado pelo maligno, tu nos tem permitido te conhecer, saber da tua existência. Obrigado pelos dons espirituais. Obrigado pelo teu ministério. Obrigado por ter colocado lugares como esses, pela tecnologia, Senhor, porque podemos fazer transmissões, gravações como a de hoje, Senhor, para que todos em nível mundial possamos aprender a cada dia mais de Ti. Obrigado pelo pão que nos dás todos os dias, por nos permitir respirar. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo nossos calçado, pelos nossos lares. Obrigado pelo trabalho, por tudo, Senhor. Obrigado por nos dar lucidez para poder entender que Tu vives, que Tu existes, Senhor. Obrigado por nos dar o entendimento do Teu Evangelho, da Tua doutrina, das Tuas ordenanças, dos Teus mandamentos e também dos dízimos e das ofertas, sabendo que o dízimo é a 10ª parte daquilo que ganhamos de presente, ou que alguém nos dá, ou que achamos, recebe esse ato, Senhor, que fazemos por Ti, para Ti, no nome de Cristo. Amém, amém. Cantaremos, irmãos, por último, o coro 49, as promessas do Senhor são de quem? São minhas, de cada um de nós, se formos o quê? Obedientes. Muito bem. Cantemos o coro 49. As promessas do Senhor minhas são, minhas são. As promessas do Senhor minhas são, minhas são. Lá na Bíblia eu leio e bem sei verdade há. As promessas do Senhor minhas são. As promessas do Senhor minhas são, minhas são. As promessas do Senhor minhas são, minhas são. Lá na Bíblia eu leio e bem sei verdade há. As promessas do Senhor minhas são. Bendito seja nosso Deus. E uma promessa muito linda que todos temos e que todos temos alcançado, e é escutar o Evangelho e a doutrina pelos lábios da nossa amada irmã Maria Luísa. Com vocês, a nossa querida irmã Maria Luísa. Deus abençoe. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. O Senhor abençoe grandemente a todos os irmãos e a todas as irmãs das diferentes igrejas a nível mundial. A todos aqueles lugares onde está aberta a igreja do Senhor, onde as pessoas se reúnem, todos aqueles países, povos e cidades, grupos grandes, grupos pequenos, grupo de 10 corações que estão conhecendo a palavra de Deus, conhecendo este tesouro, desfrutando da mão de Deus, de suas bênçãos, de suas promessas, de sua misericórdia. Que formoso é quando nós meditamos, quando nós pensamos em todas essas promessas que Deus nos fez e tudo se cumpriu, e quando as pessoas dão testemunho também dos milagres e da forma como ele se manifesta na vida de cada pessoa. Isso é maravilhoso, faz-nos sentir que somos pessoas importantes, que vivemos para uma causa,
para a causa do Senhor, para a obra evangelizadora. Portanto, que nós estamos aqui sempre com essa finalidade de aprender do Senhor, aprender a doutrina e aprender muitas coisas para assim mesmo testemunhar e falar de nosso Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra, esse Deus todo-poderoso que se manifesta em espírito e em verdade. Portanto, que uma saudação para todos vocês, também aqui os irmãos, uma saudação com muito carinho para todos vocês. As pessoas pela primeira vez, pessoas também recentes, são todos bem-vindos e Deus os abençoe grandemente. E podem localizar-se, sentar-se, cada um acomodar-se em seu lugar, em seu espaço. E continuaremos lendo sobre essa história maravilhosa da igreja primitiva, os atos, os eventos ou acontecimentos que viveram os primeiros apóstolos quando a igreja começou, a maneira como Deus se manifestou a seus apóstolos, dando-lhes poder, dando-lhes capacidades e respaldando-os e ensinando-os e dando-lhes muitas ordens de como era que tinham que atuar, proceder, como era que tinham que fazer as coisas para que tudo se fizesse de acordo à palavra e às ordens do Senhor. E também nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, vemos muitas coisas que nos enchem de felicidade, como também muitas coisas tristes, quando lemos, por exemplo, a perseguição com os apóstolos, a forma como alguns morreram, sacrificados. Mas o Senhor quis assim, Deus o quis assim. E assim que no capítulo que nos corresponde no dia de hoje para ler, que é o capítulo 12 de Atos, vamos ler algo triste. Entretanto, quando nós leamos as promessas do Senhor, quando lemos que tudo Deus tinha planejado e estava permitido que acontecesse essas coisas, porque além disso, depois dessas coisas tão desagradáveis, desses feitos que sofreram os apóstolos, também nós, quando lemos o livro de Apocalipse, vemos como Deus revelou a João que todo aquele que morreu sacrificado por defender o nome do Senhor tem um lugar muito especial ali na vida eterna com Deus. Então vemos essas bênçãos aí em Apocalipse, que acaba-se a tristeza e a angústia que sofremos quando estamos lendo aqui Atos dos Apóstolos. Portanto, para que você não fique triste pelo que acontece aqui, tem que ler Apocalipse. E aí fala, e aí menciona os apóstolos, e aí menciona todos aqueles que foram sacrificados, que morreram pela causa do Senhor, defendendo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, pois, vamos estar aqui começando em Atos, capítulo 12, e diz: naquela mesma época, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para maltratá-los. Recordemos que o rei Herodes era o rei, aparentemente o rei dos judeus, mas a ele tinham nomeado o Império Romano. Os governantes do Império Romano nomearam Herodes como rei dos judeus, mas era como um adorno, como algo para aparentar somente, porque realmente que esse Herodes, pois não era uma pessoa respaldada por Deus. Foi posto pelos homens, nomeado por eles. Bem, então diz que esse rei Herodes prendeu alguns da igreja para maltratá-los e matou a fio de espada Tiago, irmão de João. Esse rei Herodes estava invejoso porque tinham-lhe dito que havia nascido o rei dos judeus, o verdadeiro rei dos judeus tinha nascido. E por isso esse rei diz que enviou a tirar para matar
a todas as crianças menores de 2 anos. Naquele tempo, o Senhor Jesus era um bebê. E diz que Deus deu-lhe uma revelação a José e a Maria em sonhos e disse-lhes que fossem viver no Egito, porque Herodes estava atrás da criança para matá-la. É assim como eles viajaram para o Egito e estiveram ali até que Herodes morreu. Depois de que ele morreu, o Senhor novamente ordena que eles regressem para Jerusalém. Essa é a história, para que aqui mesmo nos localizemos historicamente nessa leitura. Então, vemos a inveja de Herodes, porque ele disse, já tem uma pessoa que vai usurpar-me o trono. E é assim como diz que esse Herodes matou a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu e foi prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Era uma festa judia. Havendo-o prendido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um, para que o vigiassem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Na lei de Moisés, Deus tinha dito a Moisés, assim a Moisés disse-lhe o Senhor, que a cada ano, na Páscoa, que tinha que libertar uma pessoa que estivesse presa e que também tinham que matar a alguém, seguramente ao que tivesse mais pecado, tivesse cometido mais crimes, então que essa pessoa tinha que ser sacrificada na época das festas da Páscoa. Então, cada ano os judeus realizavam essa tradição e por isso diz que esse Herodes pretendia que, depois da Páscoa, ia tirar Pedro para que o matasse. Ele o fazia, esse Herodes fazia essas coisas para agradar aos judeus. Pedro, o verso 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas a igreja fazia fervorosa oração a Deus por ele. A igreja orava por Pedro, pedia a Deus por Pedro, para que Deus o guardasse, o protegesse, porque estava no cárcere. Assim, hoje nós também, quando acontecem coisas desagradáveis, muito tristes, tribulações fortes, nós o que fazemos é orar ao nosso Deus. E às vezes disse a igreja, oremos todos por esta causa, por este motivo, para que Deus nos ouça, para que Deus nos abençoe e Deus nos dê a vitória. Glória a nosso Deus. Nós oramos sempre ao Senhor. E assim como Deus lá, naquele tempo, ouviu a oração, Ele ouve a nós também. Por isso, nós lemos aqui, e não vamos ter inveja de tudo que aconteceu aqui, dos grandes milagres, tudo que Deus deu a estes personagens, porque hoje também o Senhor se manifesta da mesma maneira. Igualmente, Ele se manifesta, porque por isso diz que Ele é o mesmo. Faz o mesmo que fez ontem, faz hoje e fará amanhã. Então, essa é a nossa grande esperança, nossa alegria. No verso 6 diz, quando Herodes ia apresentá-lo, naquela mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam o cárcere. Eis que se apresentou um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na cela. Que belo, que formoso. E tocando Pedro no lado, despertou-o, dizendo, levanta-te logo. E as correntes caíram-lhe das mãos. Glória a Deus. O Senhor quebrou essas correntes. Disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. E lhe disse, envolve-te em teu manto e segue-me. Saindo, seguia-o, mas não sabia que era verdade o que fazia o anjo, senão que lhe parecia que tinha uma visão. Ele pensou que tinha visões, mas era uma realidade. O anjo se apresentou fisicamente.
disfarçado, digamos assim, de guarda. E no verso 10, tendo passado a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E saindo, avançaram por uma rua, e de repente o anjo se ausentou de Pedro. Nós imaginamos estes acontecimentos. Nós estamos imaginando como um filme tudo isso que aconteceu, todas essas belezas que faz nosso Deus com os que o amam, com os que o seguem. E no verso 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me arrebatou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judaico esperava. Ele compreendeu a visão. Depois, o que sentiria Pedro? Eu penso que a fé de Pedro aumentou. Ele, nesse momento, disse verdadeiramente: este sim é o Deus verdadeiro. Jesus Cristo é o enviado de Deus. Não há dúvidas. Não se pode duvidar. Quão difícil era naquele tempo para que os judeus aceitassem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aceitassem que o Senhor Jesus Cristo era o enviado. Era o desejado de todas as nações. Era o rei que Deus havia prometido pelos profetas. Mas que ninguém queria aceitar, porque todos pensavam que o Senhor, que o rei, nasceria de uma família muito rica, de uma família muito poderosa. Isso é o que eles sempre tiveram em seus pensamentos. Olhando todas essas coisas, ao melhor até o dia de hoje ainda pensam que da família mais poderosa, na melhor família virá o Messias, porque ficaram ali esperando. Ficaram ali esperando, entretanto o Senhor veio e o Senhor tem feito muitas coisas no mundo, há se manifestado a muitas pessoas e ele se manifesta. E que tristeza aqueles que estão esperando. E nós estamos desfrutando essa presença de Deus, este poder de Deus, e seu amor e sua misericórdia. Estamos desfrutando-o. Então aqui, Pedro compreendeu que Deus havia enviado seu anjo para livrá-lo da morte. E no verso 12 diz: e havendo refletido assim, chegou à casa de Maria, mãe de João, o que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Ali estavam todos orando por Pedro. Quando chamou Pedro à porta do pórtico do portão, saiu para escutar uma menina chamada Rode, a qual, quando reconheceu a voz de Pedro, de alegria, diz que de pura alegria, de puro gozo, de pura felicidade, nem sequer abriu a porta. Se emocionou tanto que diz que em vez de abrir a porta, regressou. Diz, mas correu para dentro para anunciar que Pedro estava na porta. Como seria isso? Toda a surpresa, a emoção. Bom ver algo que nunca estavam acostumados a ver ou a sentir, que Deus ali manifestando-se. Como foi que Pedro chegou aí na porta, se estava no cárcere, e essas prisões muito seguras, com as portas e os cadeados e as correntes, tudo de ferro, onde ninguém pode destruir uma coisa dessas para escapar. Isso é impossível. E estar Pedro ali na porta, o que foi que aconteceu? O que sucedeu? Que coisa tão extraordinária aconteceu? É quando a ela lhes perguntam e vai e lhes contam os que estão orando. Eles lhe disseram, estás louca? Quando ela disse que Pedro está na porta e eles dizem, estás louca? Mas ela insistia em afirmar que assim era. Então eles diziam, é o seu anjo. Mas Pedro continuava chamando. E quando abriram o portão e o viram, ficaram atônitos. Como não iam ficar atônitos? Maravilhados com esse grande milagre que estavam vendo os seus olhos.
Mas ele diz, mas Pedro, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara-o do cárcere. E disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saiu e foi para outro lugar. Ele tinha que fugir, ele tinha que sair dali da cidade, ir para outra cidade, para ser guardado e protegido, porque o mais certo era que Herodes ia mandar todo o seu exército para buscar a Pedro. E ele já tinha que estar ali em outra cidade, mas também guardado e protegido pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus aos seus. E Deus manifestando-se com grande poder, porque tudo isso que fez o Senhor, esse milagre de libertá-lo do cárcere também, Deus o fez para que as pessoas, para que aqueles incrédulos e infiéis percebessem que Deus é poder e que seus apóstolos e estes personagens que estavam pregando o evangelho eram pessoas enviadas por ele, para que não duvidassem, porque o Senhor sempre o fazia por vários motivos, com muita finalidade, fazia todas as coisas, para que as pessoas crescem, para que todos soubessem que estavam pelejando com um Deus de poder. Todas essas coisas são as que vêm ao nosso pensamento de estar meditando no poder de Deus, em sua manifestação, onde Deus zomba, em certa maneira, a tecnologia ou a ciência e faz os seus milagres. Faz os milagres, assim como quando curou uma mulher que estava de uma doença muito grave e mortal, e ela teve um sonho onde Deus lhe dizia que a havia curado, que a ia curar e que ela não se preocupasse, que já estava sã no sonho. E ela vai, faz-se os exames, disse ao médico, faça os exames, e o médico já ia definir data para operá-la. E ela lhe disse, eu não tenho a doença, faça-me os exames. Ele disse, você, o que lhe acontece? Então, também, supostamente, ele pensou que estava louca. E ela disse, faça-me os exames. E ele fez-lhe os exames e saiu que não tinha nenhuma doença. Então, ele assustado, o médico se assustou. Glória a nosso Deus. O médico assustado disse, o que foi que aconteceu? E ela lhe disse, é que eu vou a uma igreja onde Deus fala, porque Deus me disse que eu estava curada. Então, o médico disse, sim. Então, também, convide-me a esta igreja. E ela disse, claro que eu o convido. Quando ele vai à igreja, Deus lhe fala o profundo do seu ser, do seu coração, o escondido. E esta pessoa, acontece que um familiar seu também estava padecendo com a mesma doença e não tinha nada o que fazer, porque não tinha remédio. E quando percebeu que essa mulher se curou, porque Deus a curou, ele disse, eu também quero que Deus cure a meu familiar. E por isso foi a que Deus lhe falou. Então, saiu dizendo, Deus existe sim, e Deus está neste lugar. Isso é o maravilhoso. Quando Deus faz um milagre, muitos são os que percebem e são testemunhas do milagre que Deus faz, e muitos terão um coração disposto e se converterão a Deus e darão glória a Deus e dirão que Deus sim existe. Por isso eu digo que Deus zomba da ciência também. Então, nosso Deus é poderoso e Ele faz tantas coisas, por isso cremos nele. Bendito é o seu nome. Então, diz aqui que o verso 18 diz, logo que amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que acontecera com Pedro. Claro, já no cárcere, já todos com a informação, com a notícia de que teve um preso que escapou-se da prisão, que como o fez? Se as portas estavam abertas, fechadas novamente, porque diz, crê que o Senhor novamente fechou as portas com segurança. Então, eles não viram por onde foi Pedro, o que foi que aconteceu. E no 19, mas Herodes
Tendo-o procurado e sem achá-lo, depois de interrogar os guardas, mandou executá-los. Pobres guardas, porque eles foram os que sofreram aí este castigo. Ordenou executá-los. Depois Herodes desceu da Judéia para Cesareia e ficou ali. Então, vemos como sofreram foi os guardas, mas Deus guardou a Pedro. Mas Pedro e os apóstolos jamais se escandalizaram que foram perseguidos e que fossem levados ao cárcere prisioneiros, e menos ainda ameaçados, não se preocupavam se eram ameaçados de morte, porque o Senhor Jesus Cristo claramente havia-lhes prevenido. O Senhor Jesus Cristo lhes falou quando ele estava com os apóstolos, disse-lhes o que eles iam sofrer mais adiante, o que eles iriam viver, as experiências que iriam viver, para que estivessem prevenidos, para que se preparassem, para que não se angustiassem, porque o Senhor lhes falava que eles iriam estar sofrendo muita tribulação e muita perseguição por causa do seu nome, mas que não se preocupassem, porque o nome deles estavam ali no reino dos céus. Então, vamos recordar um pouquinho quando o Senhor Jesus Cristo fez a eles esta recomendação e disse-lhes o que iriam viver, para que não os pegasse de surpresa todas essas situações. Aqui em Mateus, capítulo 10. Em Mateus, capítulo 10, sem perder o livro de Atos, onde estamos, do verso 16 ao 24. Mateus 10, do verso 16 ao 24, diz o seguinte: diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Dizia-lhes o Senhor Jesus, quando estava com os apóstolos, e disse-lhes o que ia acontecer no futuro aos apóstolos. Disse-lhes: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E guardai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Quando isso acontecer, vocês não se angustiem, não se desanimem, nem pensem em voltar atrás do caminho que estão seguindo. Estava lhes fazendo a recomendação, o Senhor, que isto ia acontecer. Diz: sereis levados ainda por causa de mim diante de governadores e reis, para testemunhar a eles e aos gentios, para testemunhar a estes governadores e reis e também aos gentios, porque eles, os apóstolos, seriam perseguidos, maltratados, mas adicionalmente também Deus iria manifestar-se com muitos prodígios com eles, de tal maneira que tudo isso seria notório e ia difundir a notícia a nível da cidade, a nível de muitos povos, quem sabe de muitas pessoas que estariam conhecendo e sabendo que havia aparecido o Messias, que estava Jesus Cristo de Nazaré, e que havia milagres, e que havia sinais, que havia prodígios, e que os apóstolos eram personagens que tinham poderes e que também faziam muitos milagres. E que era verdade que Deus existia pelas coisas extraordinárias que o Senhor estaria fazendo. Então, tudo isso, essa perseguição, pois também trazia que muitos iam ver a mão de Deus, sua mão poderosa, sua manifestação, e iam também pensar e dizer, pois Deus sim existe, e esses apóstolos sim estão pregando então a verdade de Deus. De uma outra maneira, muitas pessoas que ouviram todos estes acontecimentos, eles também creram na palavra do Senhor. Muitos se converteram. Então, por isso diz que isso era para testemunhar a estes grandes reis e aos gentios a existência do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus
e como o caminho que leva à vida eterna. E aqui diz no 19, mas quando vos entregarem, diz o Senhor aos apóstolos, mas quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falareis, porque vos será dado naquela hora o que haveis de falar. Prometeu-lhes que o Senhor os ia respaldar e ia lhes pôr a palavra em sua boca do que eles tinham que falar nesse momento. E tudo isso, estamos lendo no livro de Atos. E o leremos quando nos conta sobre Paulo, que esteve diante de personagens ali, falando e ensinando sobre a palavra de Deus, e que todos se admiravam da doutrina, se admiravam da sua forma de falar, de sua forma de esclarecer essa doutrina perfeita de nosso Senhor, e se admiravam e diziam e que personagem e onde havia se preparado ou onde estudou para falar tantas coisas tão belas, tão formosas. Então o Senhor, o Espírito de Deus, quem tomava a boca dos apóstolos para falar. E não somente dos apóstolos, senão de todos aqueles que se prestem com um coração sincero a servir a Deus. O Espírito de Deus estará ali em sua boca para falar, para ensinar, para dirigir e orientar, e também para fazer milagres e sinais. Essa é a promessa de nosso Deus a todos os seus seguidores. Glória ao nome do Senhor. Então diz, porque vos será dado naquela hora o que haveis de falar, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Glória a nosso Deus. Nós nos sentimos orgulhosos de ter este Deus verdadeiro, poderoso, que vem e que se humilha, o Senhor se humilha a falar por nossa boca. Isso é o mais formoso que pode haver. Se somos seres humanos, dizemos quem somos, nós não somos nada, não merecemos, mas esse é o amor de Deus, essa é a sua palavra, esses são seus planos, suas promessas. Isso foi o que ele determinou e ele o cumprirá, assim o fará. Então diz, irmão, então no verso 21 lhe diz o Senhor, cuidem-se, não se preocupe, diz, irmão entregará à morte o irmão. Claro, o irmão que é judeu, então vai e entrega à morte o irmão que se converteu ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vai e o acusa e o entrega para que o mate. E sendo irmãos, mas a ele não importa que seja irmãos, que sejam do mesmo sangue, senão que pela religião. Então diz, irmão entregará à morte o irmão e pai ao filho. Isso também se ouviu muito por meio da história, onde também o filho se converteu ao evangelho e o pai, como ele era de outra religião, mas naquele tempo era judeu, então ia entregar o seu filho à morte por ter mudado, por crer em Jesus Cristo. Que tristeza, diz. E os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Igualmente, se os filhos são, naquele tempo, judeus, e seus pais converteram-se ao evangelho, crendo em Jesus Cristo, então a seus filhos nunca lhes importou isso, senão que foram, os acusaram e os entregaram à morte. Todas essas coisas, o Senhor disse aos apóstolos, tudo isso vai acontecer. Vocês não se desanimem, vocês não percam a fé, vocês sigam em frente, sejam firmes, que o poder de Deus estará guardando-os, protegendo-os, os livrará, os ajudará. Isso é o que Deus hoje diz a nós, certo que sim? Deus nos diz que sigamos em frente, que Ele nos dará a vitória, que Ele nos dará o triunfo, que Ele nos ajudará e nos protegerá do mal. Glória a nosso Deus. Assim o temos crido, assim o cremos e o esperamos. E eu sei que nosso Deus não nos faltará. E aqui diz no 22, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, há que seguir em frente. Não olhemos a tribulação, o momento difícil. Não olhemos essas coisas que acontecem, porque tudo isso
vai acontecer em nosso caminho, em nossas vidas, mas nós temos que ser valentes, fortes e seguir, enfrentar a toda essa tribulação, a toda essa problemática, a esta situação, e seguir em frente, lutando, marchando adiante, servindo a nosso Deus, porque sabemos que com Deus ganhamos mais que sendo seres humanos comuns e normais. E Deus, então, nos ajudará e sigamos em frente até o fim de nossos dias. Dizia-lhes o Senhor Jesus aos seus apóstolos: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E assim, hoje também, o Senhor também nos diz que temos que perseverar e seguir até o final. E aqui no 23 o Senhor estava dando também umas orientações a eles, disse-lhes: quando vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Quer dizer que, pois que até que não percorresse todas as cidades, coisa que não ia acontecer até o dia de hoje, pois ainda não aconteceu, de percorrer tudo, onde todos ouçam o Evangelho, a palavra do Senhor, porque o Senhor, pois assim o há permitido. Não sabemos porquê, mas depois de 2000 anos, nós estamos aqui, confiamos e cremos em Deus, esperamos em suas promessas. Não nos preocupa tanto pensar na vinda do Senhor, senão que nos preocupamos muito em como é nossa vida diariamente, como é nossa vida diante de nosso Deus. Isso é com que nós nos preocupamos, estamos tentando seguir e não desmaiar, e sermos santos e perfeitos a cada dia que passa, estar progredindo em nossa vida espiritual, porque sabemos que um dia, pois, Deus nos dará essa coroa e nos abençoará, e se estamos ou não na vinda do Senhor, de toda maneira, teremos travado uma batalha e teremos triunfado. Estamos logo na presença do Senhor. Isso é o interessante. Então, diz o Senhor, já lhes dizia, que o discípulo não está acima, não se sentisse tão superior como o mestre, nem o servo acima do seu senhor, senão que diz que basta ao discípulo chegar a ser como seu mestre, quer dizer, seguir seus passos, ter a mesma fé, a mesma convicção, a mesma firmeza, a mesma segurança, a mesma maturidade espiritual, e que o servo também fosse, pois, como seu senhor, imitando-o em tudo. E diz: se ao pai de família lhe chamaram que era Beelzebu, quer dizer demônio, diz, quanto mais aos seus seguidores. Dando a entender o Senhor e consolou aos apóstolos e disse-lhes: se ao pai de família, quer dizer ao Senhor Jesus Cristo, caluniaram-no e disseram que ele era um demônio, que pelo demônio é que fazia muitas coisas. Diz, com maior razão, como farão com seus seguidores, com seus crentes? Então ele lhes disse: pois com vocês, meus queridos apóstolos e discípulos, também o farão. Fizeram comigo, pois com vocês farão o mesmo. Não se preocupem, sigam em frente, sejam firmes. E hoje nós estamos aqui na presença de nosso Deus, também tentando imitar os passos de nosso mestre. E então nosso mestre também nos dirá: não se preocupe que a mim me perseguiram, e eu também sofri as dores e sofri o sacrifício. Vocês sigam em frente que um dia estarão ali, sentados comigo, desfrutando daquelas formosuras que há ali na eternidade. Glória ao Senhor. Então, agora seguimos, leiamos em João 15, aqui em João 15, também uma recomendação do Senhor aos seus apóstolos, ou uma prevenção também diz em João 15, do verso 18 ao 20. Disse-lhes praticamente, pois, o mesmo. No 15, em João 15, do verso 18 ao 20, que diz: se o mundo vos aborrece, sabei que antes de vós aborreceu a mim. Não se preocupe, porque o mundo aborrecerá tudo que refere-se a Deus. E assim é, porque isso é o que nós estamos vendo hoje, nessa realidade em que vivemos.
Vemos que o mundo não se preocupa por buscar a Deus, nem sequer por mencioná-lo. Tem catástrofes, tem tantas coisas em nível do mundo. Um vê as notícias e todos choram, e um vê muitos desastres, muitas coisas dolorosas, muitos mortos. Mas ninguém diz, clamei a Deus, pedi a Deus, clamo a Deus para que nos ajude. Ninguém pensa em Deus, porque certamente lhes dá vergonha pensar em Deus, que vão criticá-lo. O que é que vão dizer? Não olhe aquele crendo em Deus. Isso é triste. Mas nós não temos vergonha. Nós, sim, pregamos aos quatro ventos o nome de nosso Deus e ressaltamos que nosso Deus é poderoso e que Ele é o único que pode nos guardar, pode nos ajudar, pode nos abençoar, e que nos momentos ou dias de catástrofes e de muitas coisas que acontecem no mundo, pelas forças da natureza, que o Senhor estará conosco e nos protegerá. Ele nos protegerá e não deixará que pereçamos. Glória ao nosso Deus. Então diz, se o mundo vos aborrece, sabei que antes de vós aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu escolhi vocês do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Não se preocupem, não se angustiem, sigam em frente. Assim lhes disse Deus, e assim o Senhor nos diz hoje, a nós, glória ao seu nome. Seguimos agora em Atos, vamos continuar na leitura do verso 20, para finalizar. Então diz que os apóstolos, Pedro e os apóstolos que estavam ali reunidos naquele lugar, orando por Pedro, eles sabiam que estas coisas iriam acontecer. Para eles não foi nada novo isso. Eles não se alarmaram, eles não se desanimaram, não disseram, Senhor, veja que agora, por seguir teus caminhos, olha o que está nos acontecendo, olha o que me acontece, veja que agora me levaram ao cárcere, vão matar-me, Senhor, agora me perseguem. Eles não disseram isso, eles o fizeram. Nós, quando lemos isso, vemos que eles tudo fizeram com toda a alegria, com o coração, porque o Senhor já lhes havia dito, o Senhor, já Deus lhes havia falado, previamente os havia posto de sobreaviso, assim como faz nosso Deus conosco hoje. Nos põe de sobreaviso, então nós oramos e dizemos, Senhor, não nos abandones, não nos deixes. Ajuda-nos, Senhor, veja que temos inimigos. Nosso inimigo que nos persegue, que nos faz mal de uma ou outra forma, Senhor, guarda-nos, Senhor. Essa é nossa oração, nossa confiança, porque Deus manifestou-se em nossas vidas e nos fala, e já conhecemos o nosso Deus. Conhecemos ao Senhor. Assim como naquela época os apóstolos conheciam já do Senhor, porque ele já lhes havia dado a explicação. Glória ao Rei. E diz aqui no verso 20, Herodes estava irritado com os habitantes de Tiro e de Sidom. Mas eles se apresentaram de comum acordo ante ele, e tendo subornado Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porque seu território era abastecido pelo país do rei. Aí nós vemos que desde aquele tempo, os conflitos, as guerras, batalhando pelas riquezas, pelo dinheiro, pelos territórios, todas essas coisas, Deus as tem permitido, e isso é respeitável. Bem, no 21, um dia designado, Herodes, vestido de roupas reais, sentou-se no tribunal e lhes discursou, quer dizer, começou a falar ao povo. E diz, o povo clamava gritando, voz de Deus e não de homem. Ele começou com o seu discurso, Herodes. Começou com um discurso ao povo, e o povo estava tão irritado. E o povo disse, nós queremos a voz de Deus, queremos a Deus que nos fale, e não os homens. Estavam tão irritados, e eles disseram, voz de Deus e não de homem. Quando se nomeava a nosso Deus, tinha que ter muita reverência, e tinha que honrar e respeitar esse nome, essa palavra, nomeando a Deus. Então diz, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu a Herodes, porque não deu glória a Deus, e expirou comido de vermes.
Porque quando o povo disse, queremos a voz de Deus, ele deveria ter sido respeitoso e ter honrado o nome do Senhor naquele momento. E não o fez, e por isso diz que o Senhor o castigou, e morreu comido de vermes. Mas a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Bendito é o Senhor. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, aquele que tinha por sobrenome Marcos. Eles seguiram seu caminho. Seguiram os passos do Senhor Jesus Cristo. Seguiram ali porque eles tinham que cumprir com um trabalho que o Senhor lhes havia encomendado, o trabalho de evangelizar. E eles não desistiram, não se arrependeram, nem voltaram atrás, nem disseram, Senhor, já não te seguimos, já não vamos pregar tua palavra, porque veja tudo que está nos acontecendo. Veja a perseguição, veja que nos procura para matar-nos. Eles não olharam essas coisas, olharam a nosso Deus e seguiram em frente. Que exemplo, que testemunho. Hoje nós, passaram 2000 anos e hoje Deus fala ao homem. Deus nos fala. Deus continua falando por meio de visões, sonhos, profecia, os dons espirituais. Deus hoje faz promessas, cumpre, faz milagres, prodígios. Usa a homens e mulheres de bom coração, usa-os para a obra evangelizadora. Isso faz o Deus que temos hoje, que é o mesmo que foi ontem, o mesmo Deus que teve Moisés, que teve Abraão, que teve Isaac e Jacó. Esse é o mesmo Deus que temos hoje. Bendito é o Senhor. A glória é para nosso Deus, a honra, o louvor para o Senhor. Vamos, postos de pé, orar a nosso Deus, agradecendo a nosso Deus, mas também aproveitemos, já que o Senhor nos deu permissão e nos diz que oremos e que lhe pedimos muitas coisas. E como ele nos permitiu que lhe pidamos coisas, vamos pedir muitas coisas ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor pelas necessidades materiais da vida, pelos desejos do coração, pelas doenças, por exemplo, qualquer doença, pelas doenças mentais, pedir a nosso Deus por nós ou por meus amigos, meus familiares, os próximos que estão doentes de doenças mentais, pedir ao Senhor. E pedir ao Senhor também, se vocês não têm trabalho ou carecem de casas de trabalho, têm essas necessidades, peça também o que você queira. Porque o Senhor está aqui. Ele está nos vendo, está nos ouvindo. Então, como Ele nos permite que o peçamos, vamos fazê-lo. E lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, o que pregou aqui Pedro. Glória ao Senhor. Então, vamos orar a nosso Deus com todo o nosso coração e com nossa fé e confiança nele. Pai Santo, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, para dar-Te a honra, a glória e o louvor, para bendizer Teu nome, para louvar-Te, para bendizer-Te em todo o campo de nossa vida, em todos os aspectos, meu Senhor. Tu és justo, Tu és misericordioso. Obrigada por Teu amor. Obrigada por Tuas promessas maravilhosas. Obrigada por Tua palavra, por tudo que Tu nos tens falado e nos tem cumprido, Senhor. Obrigada por Tua manifestação divina. Pai poderoso, és o Criador e dono de todo o universo.
És nosso pastor divino, o Rei de reis e Senhor de senhores. A ti, Senhor, neste momento te pedimos com todo o nosso coração. Precisamos, Senhor, que estendas tua mão poderosa e que pouse tua mão poderosa sobre a cabeça de todos nós, dos milhares que neste momento estão vendo o ensinamento, e que tu abençoes e cures e libertes. Tira bruxarias, feitiçarias, tira maldições, tira doenças incuráveis, destruas toda a doença, dá-lhes paz, alegria e gozo a todos e a todas. Curas, meu Senhor, felicidade, dá consolo, concede petições e concede desejos do coração, Pai Santo. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos, meu Senhor, a honra, a glória e o louvor é para ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória a nosso Deus. A honra é para nosso Deus. Agradecemos ao Senhor, te louvamos e te honramos e te glorificamos, Pai Santo. Obrigada por tua bondade. Glória ao Rei. Orando, orando, orando a mi Señor. Siempre estamos orando por el Consolador. Orando a mi Señor, Él oirá y dones celestiales nos concederá. Orando, orando, orando a mi Señor. Siempre estamos orando por el Consolador, orando a mi Señor, Él oirá y dones celestiales nos concederá. Glória ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs, e pessoas pela primeira vez e pessoas recentes. Deus os abençoe grandemente. Um abraço para todos vocês e... para as crianças, o beijinho de costume, que o Senhor os abençoe e até breve. Muito obrigada. Obrigada aqui, irmãos. A vocês também. Deus os abençoe.